pode localizar o texto, o nosso ponto de partida é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Deus abençoe. Eu estava escutando os cânticos e orando e meditando e ouvindo os cânticos, pensando na importância, do louvor, da adoração. Graças ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Somente crer. Deus querido, Deus eterno, a mensagem que nós temos, Senhor amado, e nós cremos, Pai bendito, que o Senhor tem nos dado a sua palavra, e tem nos trazido, Senhor amado, para a atmosfera do Espírito Santo. Unge os nossos corações, abençoa o teu povo, abençoa a igreja, aqueles, ó Deus, a quem tu tens trazido por tua palavra, que tem composto este buquê de flores, de cores variadas, Senhor, porque tu és um Deus de variedade, assim como a natureza do Senhor é uma natureza de diversidade, assim também o Senhor sabe trabalhar na vida de cada um de nós, de acordo, Pai, com a forma, com o jeito, com a maneira que nós precisamos. Deus eterno, unge os nossos corações, abra o nosso entendimento e dá-nos, meu Deus, sede pela palavra, Pai, e entendimento, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e pedimos ao Senhor estas coisas. Que o doce Espírito Santo possa estar em nosso meio, Pai querido, sendo este grande diferencial em nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, para a glória e louvor do Teu nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. 1 Coríntios capítulo 14, verso 8. A irmã Suzana comunica que está em viagem para o Rio Grande do Sul e conta com as suas orações. Nós temos orado pela viagem deles, Deus abençoe. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Gostaria de avisar os irmãos da recuperação do irmão Josué, filho do pastor Valdir, que passou pelo vale da sombra da morte, esteve na UTI por mais de semanas, inconsciente, num coma induzido praticamente, onde todo o organismo é reduzido a uma marcha lenta para que possa receber tratamento e enfermidades bacterianas, não propagar. Então eles às vezes coloca nesse coma induzido, mas é uma coisa terrível. Alimentação por sonda, respiração por sonda. Então o pastor está muito feliz, ele fala que praticamente foi uma ressurreição de seu filho. Só quem tem um ente querido hospitalizado, ou enfermo, ou numa situação assim, num vale, sabe como é terrível uma situação como essa. Então é desesperadora. Qualquer pessoa que te mandar uma mensagem e falar que está orando por você, você já fica emocionado, já chora, já fica quebrantado. Faz muita diferença orar pelas pessoas que estão em necessidade. Amém? E isso é muito importante, isso é muito importante. Então eu estou dando essa nota aqui para avisar que ele está já
está para dar alta já, está tendo uma recuperação a cada dia, ficando melhor, ficando melhor. Tirou já aquela respiração, tirou aquelas alimentação por sonda e já despertou. Demorou muito para sair do sedativo, todo mundo preocupado, porque ele não voltava. Pensa o desespero, crianças pequenas, é na igreja um tocador, líder dos músicos, toca teclado, toca violão, toca bateria, ajuda, né? Compõe a parte principal da música na igreja. Então, foi um abalo para toda a igreja mesmo, mas graças a Deus, o irmão está bem, e o pastor está tão feliz, é contagiante a alegria dele, falando, agradecendo, e aí ele coloca assim, olha, me suportem um pouco, porque eu quero insistir em estar aqui, falando do que Deus tem feito. Então a gente percebe essa alegria, e fica contente juntos, porque grande é o Senhor, e nós temos que ser agradecidos a Deus. Amém, irmãos? Então, graças ao Senhor, a gente fica feliz em poder dar essas notícias assim. Eu tenho ensinado e tenho tentado também viver isso, que quando a gente for acometido por alguma coisa inesperada, irmão, não adianta nós desesperarmos no sentido de entrar em pânico, porque a Deus pertence a vida e a morte, né? Eu sei que não é fácil na hora da adversidade, não é fácil, mas às vezes Deus nos prova, como provou Abraão, e mesmo assim, um dia, alguém que nós amamos pode ser levado, né? E isso pode gerar uma descredibilidade na pessoa com relação a Deus. De maneira nenhuma. Não importa o que aconteça, Ele segue sendo Deus, e Ele sabe melhor todas as coisas. O que eu estou falando para você é que nós não podemos ser crentes quando as coisas vão bem apenas, mas temos que ser cristão em todos os momentos, em todas as coisas. Amém? Temos que ser cristão em todos os momentos e em todas as coisas. Paulo disse em Filipenses 4, tendo por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Deus começou a boa obra em nossa vida, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor. Amém? Então, compartilhando também, nós estava conversando também com aquela família que está vindo nos cultos, conhecendo a mensagem, vieram no culto de vigília a primeira vez, e estão bem inclinados a serem batizados em nome do Senhor Jesus. Já lhes ministrei no escritório, explicando algumas coisas. É claro que esse conhecimento da palavra, esse aprendizado de tudo na mensagem, isso aí é anos para trazer isso, né? É anos, demora tempo para trazer isso. Mas a gente fica feliz quando pessoas vão desabrochando e despertando para a palavra do dia e da hora. Eles não puderam vir hoje, questão de financeira, né? Pagando contas, trabalhando e pagando contas, e aí às vezes é uma viagem, né? De lá para cá, e não puderam vir hoje, mas ficaram com o coração ardendo de vontade de estar aqui cultuando conosco. Eu aproveito a oportunidade para dizer como nós devemos ser gratos a Deus e aproveitar cada oportunidade que temos de nos reunir sob esse teto e adorar o Senhor Jesus Cristo. Leve isso a sério, porque podemos viver um tempo em que isso seja tirado de nós. E há pessoas que desejariam, meu coração está queimando, eu queria estar no culto hoje, mas não posso, distância, dificuldade financeira, né? Uma viagem, toda semana uma viagem, né? Ida e volta, e combustível caro, também manutenção no carro. Então, como nós somos gratos a Deus por poder vir aqui e adorar o Senhor Jesus Cristo. E o irmão e a irmã estão propensos, inclinados a serem batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe como que o diabo fica nervoso quando alguém está conhecendo a mensagem do dia, né? E vai tentar atirar todas as pedras que puder para tirar essas pessoas. Alguma coisa para escandalizar, alguma coisa para atrapalhar,
ele vai tentar lançar pedras de tropeço. Mas aí, irmãos, cabe as nossas orações, cabe nós intercedermos e orarmos uns pelos outros, e orar pelas pessoas, e abrir o coração, e ajudar as pessoas com amor divino, a engatinhar e dar os primeiros passos na palavra revelada desse dia em que estamos vivendo. Amém? Então, e orar também, para que a vontade perfeita do Senhor seja manifestada. Na quinta-feira, nós tivemos um culto aqui, não porque eu preguei, mas foi maravilhoso, porque o Senhor Jesus estava aqui para nos abençoar. Acabou o culto aqui, eu falei para o irmão Kelvin cantar um hino, ele falou, eu quero conversar com esse jovem que tem vindo na igreja aqui. E aí, amém, ele foi conversar com o jovem, depois os outros jovens também foram conversar com ele, um menino que vem nos cultos, acho que ele não está hoje aqui, esporadicamente ele vem aqui na igreja, mora aqui perto, tem jeito de ser um moço de uns 14, 13 ou 15 anos, pode ter até mais, a gente se equivoca. E conversando com esse moço, e ele falando que já foi em todas as igrejas, nunca sentiu o que ele sente quando vem aqui nos cultos. Daí eles conversando ali, eu cheguei, conversei um pouquinho com ele, ele falou, só de conversar um pouco já está me dando uma vontade de chorar, de uma alegria que tem. Aí a gente até brincando lá em casa, o irmão Gabriel falando para mim, que ele falou que sente uma coisa, eu sinto uma coisa assim lá dentro da minha alma quando eu venho aqui, que eu não consigo explicar o que é. Parece que é uma cosquinha na alma, mas claro que não é uma cosquinha na alma, né? Mas sabe aquela cosquinha na alma que você sente? Todos nós já sentimos isso, né? O que é isso que dá na gente quando a gente vai conhecendo mais de Deus, entrando na palavra de Deus? Então é aquela alegria. Então, visão, a igreja tem que ter visão. Hoje nós estamos num culto aqui só família, né? Tem que ter essa visão de ajudar as pessoas que estão tentando ou propensos a dar seus primeiros passos na fé e na palavra de Deus. Amém? Você já viu a Bíblia dizendo que aquele que ganha almas, ele apaga uma multidão de pecados? Como assim aquele que ganha almas apaga uma multidão de pecados? É mais ou menos assim que tem uma citação bíblica. Por quê? Porque alguém que veio a Cristo, são milhares de pecados que vão entrar para baixo do sangue de Jesus Cristo. Então está certa a afirmação. Amém? Então sábio é quem ganha almas, é quem se importa de levar a boa nova. E tem uma mensagem que o profeta fala que uma das evidências de que você é salvo, uma das evidências de que você é salvo, é que você deseja salvar a outros. Amém? Uma das evidências de que você é salvo, é que você deseja salvar a outros. Muito bom, não é uma frase de efeito, é uma afirmação do profeta. Aleluias. Então, irmão, isso é muito bom, e que o Senhor Jesus possa plantar, cultivar, germinar e prosperar essa semente em nossos corações, de sempre sermos essa célula ativa para o reino de Deus. Aleluias. Eu disse que na quinta-feira, eu preguei sobre o inusitado encontro de Eliezer, o mordomo fiel de Abraão, com Rebeca. E mostrei como aquela escritura está carregada de tipos profundíssimos para o nosso dia. Amém? Carregado, parentesco de sangue. Jure-me pelo Senhor que não vai trazer uma filha, uma moça para o meu filho, da filha dos cananeus. Não importava se ela fosse bonita, ou isso ou aquilo. Então, tinha um foco direcionado. E nós sabemos que Isaac é um tipo de Cristo, aquele que subiu no monte, com lenho nas suas costas, e que não deu coices, não rosnou, não quis correr. Ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida. E que direi nessa hora? E que direi agora? Pai, salve-me dessa hora? De maneira nenhuma, estou citando Jesus, para isso mesmo vim ao mundo. Então Isaac vestiu o tipo perfeito, ele subiu ao monte Moriá, e se deitou sobre a meseta de pedras levantada, onde era oferecido o holocausto, não é? Vai perguntar para o seu pai, eu estou vendo o cutelo, o fogo, a lenha, cadê o sacrifício? Meu filho, Deus para si sacrifício proverá.
aquilo nos trouxe a promessa de que nós teríamos em nossa vida um Jeová Jiré, o Deus da providência, amém? Se nós seguíssemos a sua palavra, que Ele proveria a nossa necessidade. E lá estava o cordeiro, aleluias, que tomou o lugar de Isaac e foi oferecido. Então Isaac é um tipo de Cristo, né? Aquela montanha, Moriá, é onde Salomão, quantos anos? 800 anos mais tarde, ou 1000 anos mais tarde, não sei, era naquela montanha que Salomão construiria o templo de Salomão, e foi nesse mesmo monte, que lá na frente, né, séculos lá no futuro, esse monte faria parte de um terreno extenso, de um homem chamado Araúna, a eira de Araúna, o Zebugeu, e era lá que o anjo do Senhor apareceria para Davi, quando a praga caía sobre Israel por causa de um pecado de Davi, e 3 coisas foram propostas a Davi, né? E ele viu o anjo com a espada desembainhada naquele lugar, e ele sabia que ali ele deveria oferecer um holocausto, né? Aí eu não lembro agora com exatidão, o anjo vai dizer para Davi, né, que por não sei quantos dias você pereça na mão dos seus inimigos, que a praga caia sobre Israel, ou que você caia na mão de Deus. Lembra o que Davi pediu? Vocês lembram? Que eu caia nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Das 3, ele escolheu cair nas mãos de Deus, né? E cair na mão de Deus estava conectado com uma praga que desceria, e aquela praga começou a trazer uma grande mortandade. Davi captou a visão de que era ali, naquele monte, que ele deveria oferecer o sacrifício. Então ele foi lá e pediu a eira de Araúna. Fala monte, mas não é uma montanha assim, é um elevado assim, de terra, plano, grande. Então Araúna vai falar assim: não, vai lá, oferece o teu sacrifício, eu dou para o Senhor a terra, meu rei. E Davi vai dizer: não, fala quanto vale, porque te pagarei. Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Amém? Um grande ensinamento para nós. Não dar ao Senhor a sobra, né, aquilo que não tem utilidade, mas oferecer a Deus um sacrifício que realmente seja um sacrifício. Então aquela montanha estava cheia de mistérios sobre ela. Vocês estão entendendo? Agora eu estou voltando lá para Isaac agora. A montanha estava repleta de tipos, de mistérios sobre aquele monte Moriá. Lembra que Deus falou para Abraão: vai a um lugar que eu te mostrarei. E o monte ficava 3 dias de viagem. Não poderia ser aqui ou acolá? Vê como Deus tem um lugar provido, irmão, para se encontrar com cada um de nós. E esse lugar hoje é Cristo Jesus. Você crê que esse lugar hoje é Cristo? Era ali Isaac foi levado, ali Davi ofereceu o sacrifício, ali o anjo mandou que Salomão construísse o templo. Templo esse, que era uma das construções, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, irmãos, uma escultura, né, fantástica, né, uma coisa assim, um mega templo, porque todo Israel se reunia neste templo. Então assim, era uma coisa colossal o templo de Salomão, 40 anos para ser construído, tão sobrenatural que não houve, na construção do templo de Salomão, não houve barulho. Como assim, pastor Aldri? Todas as pedras estavam cortadas, as pedras foram sendo encaixadas, sobrenaturalmente Davi reuniu as pedras, Salomão colocou-as no lugar, como grande sábio, arquiteto, engenheiro. Davi um tipo de Cristo, Salomão um tipo do Espírito Santo. A Davi não foi permitido levantar o templo, mas a seu filho Salomão. Davi era homem de guerra, derramador de sangue. Jesus nunca construiu igreja. Jesus, ele foi ao Calvário e morreu a morte de sangue na cruz. Depois o Espírito Santo desceu, aí através dos apóstolos a igreja começou a tomar forma. Então nós temos o nascimento da igreja apostólica, o nascimento da igreja primitiva. Perfeito? Perfeito. Então Davi e Salomão, um tipo de Jesus, né? E depois o Espírito Santo fazendo a obra agora com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor.
não houve barulho na construção do templo, porque as pedras estavam recortadas. E o profeta disse que chegou no final, o mato cresceu ao redor do canteiro de obras, e uma pedra não se encontrou para ela lugar. Davi já havia morrido, né? Davi já havia partido, ele reuniu as pedras, elas vieram de várias partes do mundo, cedros do Líbano, pedras, veja, transportadas, e o templo construído de uma forma sobrenatural. Aquela pedra, o mato cresceu, essa pedra aqui, não achavam o lugar dela. Aí veio a profecia: a pedra que os edificadores rejeitaram, Deus a constituiu por principal pedra de esquina. Ela era a pedra final, ela era a pedra de acabamento, é a pedra de coroa. Ela só seria encontrada pela noiva, porque ela simbolizaria a pedra que desceria sobre a estatura de um homem perfeito. O templo de Salomão não foi o templo perfeito, ele está em ruínas hoje. O que resta é o muro das lamentações em Israel hoje. Está correto? É o muro das lamentações, é um resquício que sobra do antigo templo de Salomão. Então aquilo não era ainda a perfeição, mas veja, mas havia uma profecia, aleluias, creio que Ageu ou Zacarias disse que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Mas pastor, se a primeira casa, os sacerdotes não podiam parar de pé para ministrar, porque a glória do Senhor encheu, qual seria então a glória da segunda casa? A glória da segunda casa seria Jesus Cristo habitando em sua vida, aleluias, aleluias, não mais um homem ungido, mas um povo ungido pela palavra do dia e da hora. A glória da segunda casa, irmão, era a restauração de toda a palavra na vida de um povo, na vida de uma igreja. Louvado seja Deus. E a profecia não caiu por terra não, porque a glória da segunda casa é maior do que a glória da primeira. A glória da primeira, tudo que fez foi a perna dos sacerdotes amolecer, mas a glória da segunda casa nos trará um corpo transformado. A glória da segunda casa tirará de nós a dor, a enfermidade, aleluia, o Covid-19, as gripes, tudo que não presta. A glória da segunda casa aperfeiçoará esse templo totalmente. Nós somos agradecidos a Deus por estas coisas. Mas veja bem, amados irmãos, então tudo isso estava envolto em mistérios. O Monte Moriá, o Monte Moriá, e ali Isaac, como um tipo de Cristo, representando o cordeiro, subiria como uma ovelha muda, ele se entregaria. Então você tem tipos de sobra para entender quem era Isaac. E eu só estou falando de Isaac para que você saiba que Rebeca seria um tipo perfeito da noiva do Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito bem, amados irmãos. Então, veja bem, vamos continuar, né, conectando essas coisas, porque nós vimos como o Espírito Santo trabalharia com Rebeca, representado naquele mordomo fiel chamado Eliezer, que chegaria naquela casa e contaria a sua história e pregaria sobre Isaac, e ela creria e se apaixonaria e o amaria, e num tempo de decisão seria perguntado a ela: você vai com esse homem? Ela vai responder: irei com ele. Amém? Ela estava decidida, ela estava resoluta. Agora, muito bem, amados irmãos, uma vez que Rebeca saiu da Mesopotâmia, o que representa a Mesopotâmia, as parentelas? O que representa? Representa o mundo, representa as denominações, amém? Representa as coisas seculares, as coisas secundárias. O que vai representar esses parentes que ela tinha? Labão, eu creio que era irmão dela, tentando segurá-la, o pai, a mãe, a pressão dos irmãos, a pressão da mãe, a pressão do pai. Isso representa o mundo e também as denominações tentando segurar a noiva. Porque não adianta querer dizer para Eliezer: olha, vai buscar Isaac para mim lá onde ele está, né? Vai buscar Isaac para mim lá onde ele está. Não adiantava ela falar isso.
ela teria de ir onde estava Isaac. Amém? Não adianta, irmãos, Jesus Cristo não põe o pé nessa terra. Uma das coisas que Abraão fez Eliezer jurar: não farás meu filho tornar para lá, não levará meu filho para lá. Ele teve que jurar com a mão, dê-me sua atenção aqui, deixa os diáconos trabalhar. Ele teve que jurar com a mão debaixo da coxa: não faças para lá tornar meu filho. Ele teve que jurar. O que significa isso? Amados, Jesus não põe mais o pé na terra. Amém? Ele não, desde o Calvário, ele não pisará mais na terra. Veja, então nós o encontraremos nos ares. Amém? Nós o encontraremos nos ares. Aleluias, louvado seja Deus. Então ele não vem mais aqui nessa terra. Mas vamos seguir aqui. Rebeca sair da Mesopotâmia é um tipo da noiva saindo das denominações. É um tipo do eleito saindo do mundo. É um tipo da águia deixando o galinheiro e ganhando as alturas celestiais e descobrindo quem ela é. Não é só uma história de amor. Ela carregaria a semente que daria passagem ao Senhor Jesus Cristo lá na frente. Amém? O sangue passaria através de Isaac, passaria por ela, e toda a genealogia que lá na frente ia culminar no Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Então não é só uma história de amor, irmãos, é uma história profética, aleluias, de algo que está conectado com o dia em que nós estamos vivendo. Amém. Agora, muito bem, parando aí nessa mensagem de tempo de decisão, eu quero entrar na mensagem: olhe sempre para Jesus. Olhe sempre para Jesus. Que você poderia dizer para mim assim: pastor, nós já saímos do sistema, nós já saímos do mundo. Às vezes você poderia dizer assim: eu não sou ainda quem eu quero ser, mas eu já não sou mais o que eu era. Nós já não saímos do sistema, nós já não saímos do mundo. As coisas do mundo não nos atraem mais como atraía. Agora nós somos atraídos por um imã. Glória a Deus, amém? Quando aquele grande imã passar, todo metal cuja natureza é semelhante à natureza do ímã será atraído para o ímã. O alumínio não sobe, o plástico, né, o antimônio não sobe. O antimônio ele é igualzinho um ferro, mas ele não é. O antimônio não sobe, né? Até peças que são feitas de antimônio quebra fácil e depois você não tem reposição. Aquilo não cola, não tem jeito de resolver, não tem jeito de você esquentar para soldar. O antimônio, o alumínio, mas tudo que tem a mesma natureza será atraído. E Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei após mim. Aleluias. E nós temos sido atraídos pela palavra de Deus. Aleluias, amém? Muito bem. Na mensagem olhe sempre para Jesus, e eu estava meditando nela, o profeta toma uma escritura para embasar o que ele vai falar. E ele vai dizer assim: eu vou dizer uma coisa aqui que nunca tinha dito antes. Para isso eu quero ler Atos capítulo 20, versículo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 27. Se você tem sua Bíblia, deseja acompanhar, ou que você que está anotando. Glória a Deus. Atos 20, 27. Encontrou? Está aqui também, ó, na frente. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Passa. Olhai por vós mesmos e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu por bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
Amém? Amados, Deus tem sangue. O sangue de Deus foi manifestado na pessoa do Senhor Jesus. Se pudéssemos estudar a genética do sangue de Jesus Cristo, de onde veio aquelas hemoglobinas, de onde veio aquele sangue foi um embrião, uma célula de vida, que foi criado pelo poder da sombra do Espírito Santo, que cobriu a Virgem Maria e criou nela uma célula de vida. Aquela pequena célula, aquela pequena semente, encontrando um ventre fértil, no dia certo, na hora certa, começa a se desenvolver. Ora, nós temos uma grande lição aqui, porque a semente pode ser boa e correta, mas se ela não encontrar o ventre fértil, na hora certa, no momento certo, ela não se desenvolverá. Mas encontrou, amém? Então esse sangue aqui, ó, aleluias, esse sangue, Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue, olha a profundidade dessa afirmação de Paulo, o próprio sangue de Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque em São João capítulo 4, versículo 4, se não me engano, São João 4, não é versículo 4 não, Jesus disse que um espírito não tem carne e não tem ossos, e Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é espírito, um espírito não sangra, um espírito não tem carne, não tem ossos, mas aqui está o sangue de Deus. Então o sangue de Deus era o Senhor Jesus. Então Paulo estava usando essa expressão para mostrar a gravidade disso. Em Atos 20, 28, ele está advertindo a igreja. Põe no versículo anterior, por favor. Vocês conseguem ver bem aqui na frente? Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Um pastor pode vir para o púlpito, irmão, e pode falar sobre historinhas, pode falar sobre figurinhas, pode falar sobre entretenimento, pode falar sobre historinhas de autoajuda, pode ficar aqui todo o culto pregando sobre a mulher do fluxo de sangue, o leproso que foi curado. Um pastor pode vir para o púlpito e falar o tempo todo sobre o pão que multiplicou, sobre o peixe que alimentou. Veja, ou ele pode também falar sobre essas coisas para estimular a fé das pessoas, mas ele pode trazer o povo para as profundidades da palavra, para que essa igreja saiba quem ela é e a hora em que ela vive. Então aqui está um homem preocupadíssimo, dizendo: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Quando esse homem falou em Coríntios, o Mombrana pregou uma mensagem chamada Coríntios, livro de correção. Parece que Coríntios é um livro só para 1 Coríntios, né? Ele pega daqui, pega de lá, ensina uma coisa, ensina outra. Romanos 7, falando sobre o marido e mulher, casamento e divórcio. Veja, 1 Coríntios, 2 Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, examine se o homem apôs a si mesmo, fala sobre as mulheres pregadoras, falando sobre todas essas coisas. Agora pode passar o próximo versículo. Então ele está quase que se despedindo da igreja efesiana. Ele está quase se despedindo da igreja. Logo Paulo vai ser levado cativo e os seus dias de ministério vai se encerrar. Então ele está dizendo: olhai por vós mesmos e por todo o rebanho. Aqui ele está falando com os seus ministros que ele havia constituído, né? Claro que através do Espírito Santo, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Na verdade, o Espírito Santo através dele, porque era ele que ia separando esses ministros para ficarem com as igrejas locais. Compreende? Aleluias. Então veja. Muito bem, irmãos. Então Paulo está advertindo a igreja a cuidar dali para frente, né? Disse: ó, eu estou livre do sangue de vocês. Daí o profeta vai dizer assim: olha, cada pessoa agirá daqui para frente conforme o espírito que nela habita. Aí ele cita: se o espírito de Beethoven estivesse em mim, eu ia compor sinfonias, né? Se o espírito de Shakespeare estivesse sobre mim, eu ia escrever poemas, peças teatrais, eu seria um grande poeta. E aí você pode pensar: se o espírito de Michelangelo viesse sobre mim, eu manifestaria um dom de talhar, de pegar uma pedra e esculpir esculturas magníficas, e seria
aclamado entre os homens. Mas se o Espírito de Cristo estivesse em mim, as obras que Cristo Jesus fez, eu também estaria propenso a fazer. Isso não deixa de nos colocar em um certo apuro. Amém? Isso não deixa de nos colocar em um certo apuro. Porque, irmãos, se o Espírito de Cristo está em nós, se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, disse Jesus. Amém? Veja, esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo. Cristo é a palavra, é a luz, e a luz produz vida. Amém? A luz bate, a semente germina. Aleluias. Veja, parágrafo 40. Esta é a coisa que temos procurado por tanto tempo. Isto é a terceira puxada. Amém? E agora, irmãos, eu quero me ater um pouquinho sobre esta expressão, a terceira puxada. Fazendo uma base rapidinho, às vezes eu me demoro demais, mas uma base. O ministério de Jesus teve 3 etapas. Amém? Cura divina, profecia, abertura da palavra. Na primeira parte, segunda do ministério de Jesus, ele atraiu multidões após si. Tá certo? Ele multiplicou o pão, alimentou as pessoas. Você vê ali em São João capítulo 6, ele sobe num barco, a multidão fica na beira da praia, e ele fala abertamente para as pessoas: vocês estão atrás de mim por causa do pão que eu multipliquei. O povo só queria encher a barriga, mas eu sou o pão vivo que desce do céu. Quem come deste pão tem a vida eterna. E o povo, é de praxe, só estava atrás de uma bênção, só estava atrás de um refrigério momentâneo, de algo que eles pudessem saciar momentaneamente. Mas Jesus queria despertar-lhes, porque a questão não era o sinal, era a voz por trás do sinal, e a voz por trás do sinal era a palavra de vida eterna. Ora, quantas pessoas são abençoados pela primeira e segunda puxada, mas não conseguem entrar na terceira puxada? Eu lembro de um peão de boiadeiro, na cidade de Bonito, que teve o mesmo problema que o meu pai teve. Ele teve insuficiência renal, ele não podia nem urinar, ele não conseguia urinar, veja, mas então foi um evangelista da mensagem e orou por ele, e naquela noite o Espírito Santo falou com ele, disse: você pode ir e você pode beber água, e o seu sistema, né, de urinar vai voltar ao normal. Ele disse: olha, no outro dia eu urinei quase um balde, né, e eu consegui urinar tudo. E começou a... Pergunta se ele foi para a igreja, pergunta se ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Ele voltou para as festas, voltou para o mundo. Então, às vezes, a pessoa, ela não precisa ser fiel para ser curada. É a fé. Quem entendeu, diga amém. A fé. A fé. Há pessoas que iam, com todo respeito à crendice de qualquer pessoa, pessoas que iam numa benzedeira e voltavam melhor. É a fé. Amém? Mas que tal fé na palavra? Que tal fé naquilo que... Há pessoas que têm fé num copo d'água, como dizem, tem fé numa coisa, tem fé... Você tem que ter fé na palavra de Deus. É isso que te aperfeiçoará. Então, por isso que você vê Jesus em São João capítulo 6 pregando um sermão duro. Por quê? Porque as multidões o seguiam, porque o leproso foi limpo, o coxo andou, o cego viu, os que estavam com fome encheram a barriga. Mas tudo isso Deus quer te dar, e não é pecado receber, mas Deus quer te dar mais. Deus quer que você mergulhe na eternidade, mergulhe em sua palavra. Amém? Que você entre na sua palavra e abrace a palavra para o dia e para a hora. E aí você conhece a Bíblia, você vai ler a sua Bíblia e você vai ver que Jesus começa a dizer, a pregar de uma forma diferente, e a Bíblia diz que as multidões começam a diminuir. Alguém vai dizer assim, quando ele fala assim, a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia.
E insistiu e nunca explicou aquilo. As pessoas falaram assim: eu não volto mais a ouvir esse homem, ele é fanático. Ele está mandando o povo comer a carne dele, beber o sangue dele. Ele nunca explicou aquilo. Mas o que foi aquilo, irmão? Foi pedras de tropeço. Pedras de tropeço, porque o eleito passa por cima, e ele aí vai perguntar para Pedro e aos demais, os apóstolos, ficou só os 12, os 70 ministros foram embora e a multidão também. Não quereis vós ir também como os outros foram? Pedro vai dizer, ele não estava nem entendendo, mas ele cria. Para quem, ele não disse para onde, ele disse para quem iremos nós. Para quem iremos nós, se só de ti provém as palavras de vida eterna? Amém? Então havia algo no coração de Pedro que identificava com a palavra do dia e da hora, e nada faria com que ele se distanciasse desse homem chamado Jesus. Mesmo que Pedro era nervoso, ele vai cortar a orelha do servo do sumo sacerdote, ele vai correr, ele vai negar Jesus na cruz. Ele era um homem emocional, de temperamentos à flor da pele, mas ele amava a Deus em seu coração. E quando Jesus apareceu, Jesus colocou Pedro e disse: Pedro, quando te converteres, confirma teus irmãos. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Olha de novo para o homem e faz a mesma pergunta. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Apacente as minhas ovelhas. Faz a terceira vez a mesma pergunta, num espaço de 2 segundos, 3. Tu me amas, Pedro? Ao que ele começa a chorar. Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes todas as coisas. Apacenta as minhas ovelhas. Por que ele confessou Jesus 3 vezes? Porque ele negou Jesus 3 vezes lá atrás. Aquilo não era para Jesus ter certeza que Pedro o amava ou não, era para que o diabo não pegasse, não tivesse um rabo para puxar, porque Deus não quer que seus filhos tenham um rabo preso com Satanás. Glória a Deus! Glória a Deus! Não quer o diabo ficar te pegando. Deus quer que você seja livre das acusações de Satanás, por isso ele te leva a uma libertação total. Aonde você tinha suas maiores fraquezas, é ali que Deus te faz voltar e ter vitória. Ali onde você foi envergonhado, é ali onde Deus te dará a vitória, para que o diabo não tenha preeminência em tua vida. Amém? Do contrário, não tem sentido um homem que conhece todas as coisas fazer 3 perguntas ao mesmo tempo para a mesma pessoa. Um homem que conhece os corações, um homem que disse para Natanael: eu te vi antes que Filipe fosse te chamar, estando tu orando debaixo da figueira. Ele sabia todas as coisas, não sabia? 3 vezes. Era para dizer assim: Pedro, eu estou te libertando. Depois que eu partir, definitivamente, o Espírito Santo vai vir, a igreja apostólica vai começar, e o diabo não vai poder jogar isso na sua cara. Amém? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluias. Terceira puxada. Eu falei de Jesus, ministério de Paulo. Eu já vou, o tempo não me permite. Paulo também teve 3 puxadas. Na última puxada do seu ministério, você pode ler, quase que é um texto dramático, 2 Timóteo capítulo 3. Paulo disse: porque eu já estou sendo oferecido por sacrifício de aspersão, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Demas me abandonou, amando o presente século. Demas era um ministro de Paulo. Ele era um ministro de Paulo. Demas me abandonou, todos me deixaram, só eu fiquei. Traze para mim, Timóteo, os livros e a capa, você pode ver sua Bíblia. Ele ficou só. Deus coroaria seu ministério. A terceira puxada, irmão, é quando a peneira de Deus, só o eleito fica. Só o eleito fica. Quando o joio e o trigo estavam crescendo lá, os servos do Senhor perguntaram: queres tu que arranquemos o joio? Eu disse: não, vocês podem danificar o trigo. Naquele grande dia eu descerei, atarei o joio em molhos, e o trigo atarei em feixes, em molhos, e eu mesmo colherei e levarei para os meus celeiros. A parábola do semeador. Amém? Então veja bem, é Deus quem faz estas coisas. Nós não podemos estar apontando o dedo para a testa de ninguém, porque é Deus que faz essas coisas.
Uma pessoa que você não dá nada por ela, você pode encontrar ela no céu. E uma pessoa que você acreditou tanto que você veria lá, cadê ela? Não subiu. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar da nossa vida espiritual. Você já faz boa coisa demais. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma a palavra, e beba desse Espírito. Amém? Glória a Deus. A terceira puxada é uma diminuição. Na terceira puxada do ministério de Jesus, sua popularidade diminuiu. Na terceira puxada de seu ministério, não tinha mais aquelas multidões, ninguém seguia mais. Dali a poucos dias ele ia ser capturado, preso, e naquela sexta-feira, ao meio-dia, seria crucificado, e às 3 horas da tarde ele renderia seu espírito. Permaneceria naquela cruz entre o céu e a terra, pedindo um pouquinho de água, porque tinha sede, e morreria naquela cruz. E eu preguei num culto aqui, num domingo aqui, não sei se foi um passado ou retrasado, aonde você olha para a cena do Calvário e pergunta: cadê a multidão? Cadê o leproso que foi curado? Cadê a turma? Cadê todo mundo? Cadê aquele monte de gente na beira do mar da Galileia? Cadê todo mundo? Eu li a escritura para vocês, e ninguém estava lá, senão Maria, a outra Maria, Maria mãe de Jesus, a outra Maria que era Madalena, e o discípulo a quem Jesus amava, que era João. Ninguém mais estava lá. Ele morreu só, pedindo água, ali, cercado pelos malfeitores, a lança romana, exteriorizando o mistério da noiva que estava dentro dele. Amém? Deus meu, por que me abandonaste? Deus o deixou no Calvário, para que ele morresse sozinho naquela cruz. Oh, irmãos, tem uma hora que Deus provará a nossa fé. Essas fé de empolgação não permanecem. Deus quer trazer você a uma fé sólida, rígida, ancorada na palavra. Uma fé que não se abala, uma fé que não se move, uma fé que não se altera. Amém? Aleluia. Como a rocha inabalável das eras que permanece. Os que esperam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu veio muito forte uma escritura no meu coração. E eu quero que você coloque aí para mim, enquanto eu estou falando, Apocalipse capítulo 2. Eu creio que é na era de Filadélfia. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, encaixa nesse momento aqui com o que eu estou falando. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência. Como guardaste a palavra da minha paciência. Por quê? Porque se você não tiver paciência, irmão, você não espera a palavra se cumprir. Você não espera a palavra produzir o seu efeito. Não é na hora que você quer, nem do jeito que você pensa. É como Deus faz. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Esse aqui não é um profeta dizendo, é o Espírito de profecia, é o Senhor Jesus Cristo. O único livro que Jesus escreveu foi Apocalipse. Nas penas de João, o revelador. Eu te guardarei da hora da tentação. É uma hora, irmão, mas o que é isso? O que é essa tentação? Vai passar um monte de coisa na nossa frente para nós cobiçarmos e desejarmos. Não é esse tipo de tentação. De coisas da carne, inclinações carnais, emoções da carne. Essa hora da tentação que Deus tem que nos livrar é de uma pressão que vem sobre a terra, que está explícito em Apocalipse capítulo 13, quando a marca da besta será erigida e haverá uma pressão. Com a ajuda de Deus eu vou terminar nisso para você entender. Eu não sei se você vai sair daqui com mais fé ou vai sair daqui amedrontado nessa noite, mas por isso que eu li aquela escritura: nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus.
Eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então você sabe que haverá uma hora que virá uma pressão não sobre aquele que adere ao mundo, mas aquele que está contra o mundo, mas querendo viver para Deus, querendo viver para a palavra, querendo servir ao Senhor Jesus Cristo nessa era, irmãos. Oh Deus querido, Ele nos livrará, amém? Você crê que Ele nos livrará? Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Então, a terceira puxada foi a hora da tentação para o Senhor Jesus. Foi a hora em que Pedro ficou desequilibrado, arrancou a orelha de Malco. Jesus disse: larga essa espada, Pedro. Quem pela espada vive, pela espada morrerá. Larga essa espada. Veja. E aí disse: a quem buscais? A Jesus Nazareno. Então deixai estes ir. E Jesus estava ficando só. Ele seria deixado só pelos apóstolos. Cumpriu a profecia: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão. Ele ficou só, abandonado pelos seus amigos, abandonado pelos seus irmãos, abandonado pelo próprio Deus, mas ele suportou até o final. E que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vinha ao mundo. Ele viu uma visão, essa igreja lavada com seu sangue. Ele foi até o fim, ele não negou a fé. Teve gente dizendo assim: oh, aleluias, faz um milagre, desça da cruz e creremos em ti. Não falaram isso? Faz um milagre, os sacerdotes falaram: desça da cruz e creremos em ti. E ele vai gritar: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me deixaste? E eles não entenderam, era uma língua estranha. Este clama por Elias, alguém disse. O outro disse: vamos ver se Elias vem livrá-lo. E ele permaneceu ali, na sua hora final, naquele momento terrível. Ele foi até o fim. Ele foi até o estar consumado e a vida arrancada pela lança romana. Amém? Ele suportou a sua hora da tentação. Eu e você não temos um calvário novamente. Jesus já pagou o preço por nós. Mas nós podemos passar por uma pequena pressão. Eu digo pressão, a pressão é para aquele que teme a Deus, para aquele que não adere à marca da besta, para aquele que ama a palavra de Deus. O mundo vai falar assim: eu não estou vendo pressão nenhuma, estou vendo aí problemas de pandemia, estou vendo aí problemas de ordem econômica no mundo, estou vendo nações entrando em guerra, nações poderosas rangendo o dente umas para as outras, ameaças de armas nucleares, mas não estou vendo pressão nenhuma. O mundo não verá essas pressões, o mundo não entenderá essas pressões, mas o crente entenderá. Amém? Tenho mais uns minutinhos para seguir aqui ainda. Veja, então, quando chega, é nesse tempo, irmãos, eu preciso que você não falhe a entender isso. É nesse tempo, é chegando nesse dia, que a terceira puxada começa a se manifestar, como nunca havia se manifestado. E agora, eu quero que você veja isso aqui, nas próprias palavras do mensageiro, porque eu anotei aqui. Veja, agora recordem: nunca haverá nenhuma personificação daquilo. Está falando da terceira puxada. A terceira puxada é só para o eleito. Nunca haverá nenhuma personificação daquilo, porque não pode haver. Agora, é neste tempo, veja, isto não será usado de uma grande maneira, até que esse concílio comece a apertar. E quando aquilo acontecer, veja, os pentecostais e os demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. O que ele estava falando? Da primeira e segunda puxada. Qual que foi a primeira puxada? O que o anjo disse na caverna? Você com a sua mão esquerda pegará na mão direita da pessoa. E através de uma reação, você saberá que tipo de enfermidade a pessoa tem. Isso nunca falhou. Isso nunca falhou. Era um dom ministrado por um anjo. Ele podia pegar na mão das pessoas e havia como que uma reação nas costas da sua mão, e ele sabia que ele foi compreendendo, aprendendo que tipo de enfermidade a pessoa carregava. Nunca falhava.
E eu estava lendo no final da mensagem, eu não tenho tempo de ler toda, quando ele estava explicando isso para uma irmã que era amiga da Meda. E a irmã estava com uma enfermidade. Ele pegava na mão da irmã e mostrava uma reação nas costas da sua mão. Aí ele disse assim: você quer ver uma coisa? Meda não tem nada. Eu vou pegar na mão dela e não vai aparecer o que apareceu quando eu peguei na mão da irmã. Ele estava sob a unção e ele pegou na mão da irmã Meda e disse: Meda, você tem um cisto. Eu? Um cisto? Sim. Ela foi, porque acreditava no profeta, e fez exames. A primeira bateria de exames, nada apareceu. Mombrano disse assim: louvado seja Deus, mas isso está lá. A tua fé pode não estar deixando ele manifestar, mas ele está lá. Ele pode ter se ocultado dos médicos, mas ele não passa pelos olhos do Espírito Santo. Ele está lá. Depois você sabe a história, aquele cisto apareceu e cresceu um caroço do lado dela, a ponto de aparecer no vestido, e ela sentia muita dor, ânsia de vômito, mal-estar. Nos últimos dias, antes da operação, ela mal conseguia andar. É claro que isso deu febre, tomando remédio de febre o tempo todo, e aquele mal-estar, e o Mombrano orando por ela, mas aquele cisto, veja, por quê? Porque ali havia um profeta, e um profeta tem o assim diz o Senhor. Muito bem, mas isso foi imitado. Isso foi imitado. Assim como o dom do segredo dos corações também foi imitado. Tem uma pessoa aqui que está passando por um problema emocional, isso e aquilo. Me perdoa, irmão, mas as pessoas aprendem a usar psicologia para imitar os verdadeiros dons de Deus. Entende? E começa a falar, e a pessoa chora, a pessoa emociona, e ele vai seguindo um caminho, de acordo com as reações que a pessoa vai demonstrando. Eu não quero desestimular a fé de ninguém. Existe o dom genuíno, existe o dom verdadeiro. Ele é real, ele é bíblico. Amém? Mas existe muita imitação. Como línguas estranhas. A pessoa decora uma fala, decora. Ah, mas o pastor não crê em línguas estranhas. Creio. Algumas vezes na minha vida, em oração eu falei, mas não consigo falar. Quando quero, na hora que quero. Veja. Mas as pessoas e sai falando em línguas. Mas você não está dentro da pessoa para saber se é verdade ou não, então você não fala nada. Mas que existe isso. Eu não estou apontando para ninguém, mas que existe 99, talvez, por cento de enganação e decoração, existe. Isso é verdade ou não é? Então, você vê isso nas pessoas. Paulo chegou a dizer: aquele que fala em línguas, ora para que possa interpretar. Se não é intérprete, então se cale. Então, ele coloca os dons em ordem na igreja. Então, a primeira e a segunda puxada foi imitado. E a primeira e a segunda puxada encantou a maioria de nós. Quem que não encanta? 7 caminhões de muletas, cadeiras de roda, aparelhos para paraplégicos, 7 caminhões de artefatos para pessoas deficientes sendo tirados de um culto. E há uma procissão de pessoas que foram curadas indo atrás, cantando somente crer, tudo é possível, somente crer. Veja, milagres, olho onde não havia olhos, ressurreição de mortos, tantas coisas acontecendo. Claro que as pessoas, irmão, encantaria com essa primeira e segunda puxada. Mas o que traz o eleito não é a primeira e a segunda puxada, é a abertura da palavra. É a abertura da palavra. O que vem por essas coisas, ele está propenso a não ficar. Mas o que vem pela palavra, ele é diferente. Ele crê nos outros. Ele crê na primeira e segunda puxada, mas ele nasceu por causa da palavra. Ele não foi algo emocional que o entusiasmou, que o empolgou. Ai, eu vi algo, né? Igual uma irmã, uma senhora que nós evangelizávamos, disse assim uma vez: olha, nós mostramos a mensagem. Ela falou: não, tá certo, o batismo, tudo bate com a Bíblia. Ela disse: mas eu não posso sair da minha igreja, porque Deus me curou lá naquela igreja. E eu não estava mandando ela sair de igreja nenhuma também. Eu estava pregando, mostrando a palavra, né? E era da palavra de Cristo para o Brasil. Falei: amém. Mas o que é isso? A pessoa, ela se apega numa cura. A pessoa tem que se apegar na palavra de Deus. Amados, existe uma campanha agora no século 21 para desacreditar a palavra, viu? Existe uma campanha para desacreditar a palavra, mas a palavra de Deus é o absoluto da igreja.
é o nosso livro mestre, é o nosso guia, é pela palavra que nós seremos arrebatados. Aleluias. Oh, louvado seja Deus. Então, eu li para vocês aqui, os pentecostais e demais puderam personificar quase toda coisa que se tem feito. Mas quando aquela hora chegar, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Você verá o que você tem visto ser manifestado temporariamente, esporadicamente. Você verá isso manifestar na plenitude do seu poder. Uma vez eu vi um vídeo de uma mãe, que um carro que estava sob um macaco, erguido no macaco, e o marido dela não estava ali, e a criança brincando entrou debaixo, e o carro caiu, o macaco falhou, o carro caiu e a criança ficou presa debaixo daquele macaco. Tinha uma câmera filmando. A mãe foi lá e levantou aquele carro para tirar sua criança dali de baixo. Eles falam de endorfina, né? Na hora uma adrenalina muito fora do normal, assim, num momento de desespero é derramada. A pessoa não sente dor nessa hora. A pessoa pode arrebentar suas costas ali. A pessoa faz algo que, né, na hora de um apuro, de um aperto, a pessoa, algo é derramado no cérebro, a pessoa, o coração acelera, joga mais sangue, a pessoa não sente dor, a pessoa fica fora de si, e ela, num esporádico momento, não é todo mundo que vai fazer isso, ela conseguiu levantar e tirar a sua criança de debaixo daquele carro. Amém? Por que o pastor está citando isso? Eu estou citando para te mostrar que na hora do aperto, as pessoas às vezes conseguem fazer coisas que em momentos normais não conseguiriam. Quando o aperto vier sobre a igreja vai se pôr de tal maneira em oração e desespero, irmãos, que este poder manifestará na igreja. Isso não vem com despreocupação e com aquela coisa, não tem aquela sede, aquela busca, aquele clamor na sua alma, isso não vem. Então, veja, quando chegar a pressão, então você verá o que você tem visto temporariamente ser manifestado na plenitude do seu poder. Guardou isso aí? Amém? Na plenitude do seu poder. Então, algo muito interessante é o que ele fala a seguir. Agora, eu devo continuar. Eu vou continuar, porque isso aqui foi depois dos selos. Isso foi em dezembro de 63. Os selos já estavam abertos. Eu vou continuar, você sabe. Eu devo continuar. Veja, mas eu sinto que algo está se movendo, pois a hora está se aproximando rapidamente quando algo será feito. Agora, eu faço questão de ler isso aqui para você. Veja, observando aquele ponto e esperando pela hora para usar isto, porém isso será usado, e todos sabem, tão certo como o primeiro foi identificado, tão certo, e se você pensar atentamente, você que é espiritual, como a Bíblia disse, aqui está para aquele que tem sabedoria, o terceiro é identificado devidamente. Nós sabemos onde isso está. Esta é a terceira puxada. Aqui está. É tão sagrado que não devo dizer muito sobre isso. É tão sagrado que não devo dizer muito sobre isso. Porque, irmão, senão começa a virar conjectura, especulação. Deus tem que vir sobre a igreja. E como é que vai ser, pastor? Só Deus sabe. Agora, ele tinha o bom senso de falar assim, eu nem devo falar muito sobre isso. Amém? Porque o que isso gerou nas primeiras duas etapas? Personificações, imitações carnais. Como que o ser humano tem facilidade de imitar. Amém? Veja bem, aleluias. Portanto, você teve a palavra e você sabe o que procurar. E eu queria me deter só um pouquinho nessa afirmação. Você teve a palavra e você sabe o que procurar. Irmão, um homem estava numa roça cavucando,
e perguntaram para ele: o que você está procurando? Ele falou: batatas. Ah, batatas, eu vou te ajudar, você quer que eu te ajude? Aonde é que você plantou? Ele disse: não, eu não plantei batatas. Você não plantou? Mas você está procurando se você não plantou? Sim, eu estou procurando para ver se de repente eu acho. Não, você tem que cavar aonde você plantou. Você tem que procurar aonde você plantou aquilo, correto? Então a igreja sabe o que procurar nessa hora. O que nós vamos fazer, irmãos? Vamos construir uma arca, né? Talvez havia um dilúvio sobre a terra. Não é hora de construir uma arca, é hora de entrar debaixo da palavra de Deus. A mensagem de ontem, os dias de Lutero, os dias de Wesley, a era pentecostal, passou. Agora é a abertura da palavra, é entrar sob esses trovões. Você sabe onde procurar. Não adianta ficar o tempo todo olhando para a mulher do fluxo de sangue que foi curada. Claro, Jesus Cristo te cura, mas Ele quer ir mais, Ele quer curar a tua alma. O centurião falou assim: mestre, eu não sou digno de que entres debaixo da minha casa, fale uma palavra e meu criado será curado. Nunca vi fé, nem em Jerusalém, como a desse homem. Vai, e pela tua fé encontrarás teu criado curado. Amém, glória a Deus. Jesus Cristo cura, mas chega uma hora em que você tem que entrar nesse Apocalipse e entender Apocalipse capítulo 13 e saber que essa hora está à mão. Eu postei no grupo uma profecia que deve ter mais de 70 anos. Mais de 70 anos. Porque, veja, aquelas visões vieram em 33. Claro que nos cultos depois da década de 40, ele falava muito sobre aquelas 7 profecias que se cumpririam antes do arrebatamento. Uma delas era que uma mulher subiria no poder na América. Aquilo está gravado em fitas. E disse assim: eu não sei se será uma presidente ou uma vice-presidente. Eu não sei se vocês sabem, mas esse Joe Biden, que assumiu como presidente dos Estados Unidos, não sei se vocês sabem, não quero falar aqui de política, mas ele é conhecido na América como a Dilma é conhecido no Brasil. Se ele fizer discursos improvisados, ele comete várias gafes. Quem governará é a Kamala, não é ele. Ele tem um currículo de pedofilia, mexer com crianças, vários processos. O povo não aguentava mais o Trump. Esse Joe Biden é um senhorzinho de idade que disse assim: é o que nos resta, né? Não tinha outra opção, em outras palavras. E aí o profeta disse: ela será uma presidente ou uma vice-presidente. E eu quero te mostrar nas íntegras o que ele diz. Agora, eu fiz aquela predição, eu vi uma grande mulher se levantar, amável e vestida majestosa com púrpura. Você viu o vestido que ela foi na tomada da posse? Eu pus no grupo para vocês verem. Vocês pensam que nós estamos brincando? Você pensa que isso é brincadeira? Mas por que, pastor? O que os Estados Unidos têm a ver? Você não vê que os Estados Unidos está em Apocalipse capítulo 13? Você não vê que ele é aquela besta que se levanta da terra, que dará o seu poder àquela besta que se levantará das águas? A besta que se levanta da terra é um poder político. Leia em Apocalipse: águas aponta para povos, densidade de pessoas, multidões. Veja, é um poder religioso que se levanta das águas. São 2 bestas em Apocalipse capítulo 13. E um sinal será exigido, senão você não pode comprar, você não pode vender e você não poderá fazer nada. Que hora estamos vivendo, irmão? Veja, vestida muito majestosa com púrpura. Ele falou o jeito que ela estaria vestida, com púrpura. E aí eu coloquei um pequeno parêntese: ela tinha muito poder na América. Talvez era a igreja católica, porque você sabe que a igreja representa uma mulher representa a igreja. Talvez ela era a igreja católica, uma mulher ou alguém, uma mulher. Eu não sei se será a igreja católica, eu não sei se será uma mulher. Eu posso dizer o que eu vi, isso é tudo o que eu vi. Eu vi essa mulher
isso é tudo. E ela estava majestosa, vestida com púrpura. Amém? Vocês lembram que eu mostrei ela vestida de púrpura? Púrpura era vestimenta dos antigos cardeais. Se você pesquisar no Google, era vestimenta dos antigos cardeais. Púrpura fala de realeza e fala de poder. E a cor púrpura também é uma cor que traz calma, né? O nome Kamala no finlandês significa horrível, terrível. Você pode pesquisar essas coisas. Então veja, Apocalipse capítulo 13. Você pode colocar aqui para mim, Apocalipse capítulo 13. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir, por favor. Colocou aí? Apocalipse capítulo 13, não é isso? Amém? E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Passa, vai passando. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder. Então você tem aqui 3 animais e um que só existe na mitologia: o leopardo, o urso e o leão. O outro é um dragão. O dragão sempre aponta para o poder romano, Roma papal. Veja, é o dragão, simboliza o diabo. Então os outros são animais, e esses são os animais que Daniel viu. Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Você vê que Daniel fala do leopardo, fala do urso e fala do leão, e fala do dragão também. O dragão no livro de Daniel é o animal que Daniel não conseguiu nomear, não conseguiu dar nome a ele, disse uma criatura. Daniel usou a expressão uma criatura, é esse dragão aqui. Mas Daniel quis entender aquelas coisas, mas o anjo disse: cele essas palavras, Daniel, porque isso ainda é para muitos dias. Mas, Apocalipse 10:7, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando sua trombeta soar, essas coisas seriam abertas e seriam reveladas. Você crê que é esse dia? Então, irmão, aquilo que a Daniel foi impedido de entender, Deus tem aberto os seus olhos para você compreender essas coisas. Passa. Veja, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra maravilhou-se após a besta. Essa chaga mortal, essa chaga mortal com que ela foi ferida, é o declínio do poder romano, né, década de 70 e 100 depois de Cristo, quando Roma foi perdendo seu apogeu. Mas como que foi curada a ferida de morte dela? Quando ela saiu de Roma papal e veio para Roma cristã. Aí você conhece, daria outro culto, quando Constantino convoca o concílio de Nicéia e muda Roma pagã para Roma cristã. Ali nasce o Vaticano, correto? E dali vai sair todas as denominações, correto? Aquilo não tem nada a ver com a era apostólica. Eles reclamam ser a igreja apostólica, mas não são. Foi depois da morte dos últimos apóstolos que Constantino fez o concílio em 325. A primeira coisa que ele fez já foi tirar o nome de Jesus do batismo e colocou Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo isso vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. Veja, e toda a terra se maravilhou após a besta, porque olha o poder que ela tem hoje. Toda a terra se maravilhou após a besta. Passa. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta. Então veja, são 2, dizendo quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela. Então isso aqui é um poder militar, ninguém pode batalhar contra ela, porque ela tem poder para colocar de joelho as nações da terra. Quem é semelhante à besta? E quem pode? A palavra besta significa força, poder. Passa. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses, passa. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome. Veja, tirou o nome de Deus, colocou os títulos, e do seu tabernáculo. Nós somos o tabernáculo de Deus.
derribai esse templo, e em 3 dias eu coloco de pé novamente, disse Jesus. Não sabeis vós que sois templo, tabernáculos do Espírito Santo que habita em vós? Então o que ela faz? Ela tira o nome, irmão Ramão, dos tabernáculos, ela não dá o nome de Jesus, ela blasfema, e dos que habitam no céu, ela está blasfemando. Veja, passa. Você sabe o que é isso, né? Vocês estão entendendo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Vê, alguns santos, haverá uma perseguição, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Haverá uma hegemonia mundial, uma ordem mundial. Passa. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra. Olha, irmão, ninguém adora um bicho feio, asqueroso, cara de diabo. Não, as pessoas adoram coisas bonitas, coisas requintadas. Tudo isso aqui é simbólico. Satanás vem com seus artífices, com suas artimanhas, e o povo o adora. Adoraram, por quê? Porque ela diz que ela promove a paz, que ela promove a união mundial. Ela fala que tem que ter um líder mundial, e que todo mundo tem que seguir uma cartilha religiosa. Veja, então, ela se diz uma promotora da paz. Todos adoraram, veja, menos aqueles cujos nomes, ou melhor, adoraram-no todos que habitam sobre a terra, aqueles que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, os eleitos não caem nessa falácia. Os eleitos não engolem esse sistema mundial. Menos os que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Bom, vocês sabem que existe o livro da vida e existe o livro da vida do Cordeiro. Todo ser que nasceu na terra, o nome dele está no livro da vida. O nome de Judas, o que traiu Jesus, estava no livro da vida. Todo ser vivente tem seu nome no livro da vida. Só o eleito tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, porque ele faz parte de Cristo. Amém? Passa. Se alguém tem ouvidos, ouça. Quer dizer, entenda, né? Porque todos têm ouvido, mas tem pessoa que ouve, mas não entende. Aqui está a paciência e a fé dos santos, pode passar. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, esse é os Estados Unidos da América. 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. Veja, você sabe como que os Estados Unidos foram fundados? 13 famílias que vieram da Europa no tempo das perseguições, quando os crentes estavam sendo queimados na perseguição, a Inquisição. Esses protestantes vieram para uma nação em busca de liberdade religiosa, para adorar e servir a Deus e trabalhar na terra. Começou com 13 famílias, por isso que são 13, começou com 13 estados, que eram 13 famílias, por isso que chama Estados Unidos, eram 13 famílias, em busca de liberdade de adoração. Veja, ele teve um começo. Por que tornou-se uma nação poderosa? Porque teve presidentes crentes, como George Washington, Abraham Lincoln. Até os 21 anos, o único livro que Abraham Lincoln tinha lido era o livro dos Mártires e a Bíblia Sagrada. Um presidente. Os únicos 2 livros que ele tinha lido até os 21 anos, repito, era a Bíblia Sagrada e o livro dos Mártires. Ele era um cristão. Ele morreu porque ele lutou contra a escravidão e conseguiu nos seus dias a abolição da escravidão. Eram homens pios, eram homens de oração. Veja, mas o que se tornou essa nação? O que ela tem se tornado? Ela tem exportado o pecado para o mundo. Então veja, ela se corrompeu. Então é essa besta que tem 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, mas fala como dragão. Passa. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Porque, irmão, se a primeira besta falar, vocês têm que me servir, vocês têm que me seguir, faz quem quer. Mas se a segunda besta, que tem o domínio da economia na mão, que tem o domínio e o poder bélico na mão, ela é o xerife. A segunda besta é aquela que manda, aquela que impõe, aquela que fala e tem que obedecer. Compreendeu? Adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Pode passar, estou quase encerrando. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu. Esses mísseis que são guiados por satélite. Você vê na guerra do Kuwait, no Golfo, foi uma guerra travada à noite. Fogo para todo lado.
Lembra-se que João está relatando essas coisas na ilha de Patmos, pingando, passando a caneta, a pena no tinteiro e escrevendo. Ele está vendo o fogo descer do céu, ele está vendo o poder dessa segunda besta, à vista dos homens, fogo descer do céu. Lembra da bomba de Nagasaki e Hiroshima, que acabou com uma cidade, final da Segunda Guerra Mundial, uma cidade inteira, muito evoluída para o seu dia, anoiteceu e não amanheceu, veja, dizimou, acabou com uma cidade, a primeira vez que uma bomba nuclear foi usada. Então ela tem poder para fazer fogo descer do céu. Passa. E enganos que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam que fizesse uma imagem à besta que tinha feito, que tinha ferida da espada e vivia. Essa besta é Roma e a outra é a América. Então ela vai levantar uma imagem. Agora entrou Trump, entre aspas, né? Era um presidente protestante. Agora entrou um assumidamente católico. E aí ele já fez o sinal da cruz. Mas o pastor está falando dos católicos. Não estou falando dos católicos. Todo lugar tem pessoas boas. Eu estou falando desse sistema que opera por trás. Que isso já vem desde o tempo de Joana d'Arc. Se você olhar o passado, você vai ver que tem 60 milhões de mortos na conta deles, nas fogueiras da Inquisição. É só pegar e estudar um pouquinho, você vai ver 60 milhões de mortos na fogueira da Inquisição. Esse desejo por sangue tem a assinatura do Vaticano de Santo Agostinho dizendo assim: aos que não aderirem, força-os, mesmo que seja com morte. Uma cidade da Europa acabou todas as árvores, porque eles arrancavam uma árvore para queimar um protestante, um que negava. Eles colocaram numa fogueira Joana d'Arc e a queimaram, uma jovem, uma virgem, dizendo que era uma bruxa, era uma menina espiritual que tinha visões. Veja, São Patrício, tantos outros que eles mataram e depois chamaram de santos. Veja, são eles ainda lá. Todo o dinheiro, ou vou dizer grande parte do dinheiro que há no Vaticano, foi confiscado na época das Inquisições. Eu estou falando de ouro, estou falando não de dinheiro, mas estou falando de depósito de ouro monetário. Ouro. Veja, então é aquela besta, mas essa que tem o poder militar, ela dá influência para outra. Pode passar o próximo versículo. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Quer dizer, deu poder, deu influência, deu voz para ela. E fizesse com que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Passa. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, seja posto um sinal na sua mão direita e na testa. A pessoa fala: está chegando o chip. Vai colocar o chip, a marca da besta é o chip. O sinal na testa é quando a pessoa aceita. Na mão é quando põe em prática. É quando dá a destra de companheirismo e aceita. Então veja, na testa e na mão direita. Na testa, primeiro eles incutem isso na sua mente. Na mão é quando põe em prática. Veja, passa, próximo. Para que ninguém possa comprar ou vender. Veja, isso está conectado com a economia. Ninguém possa comprar ou vender. Eu falei para vocês, há um projeto dos grandes líderes mundiais de acabar com dinheiro de papel. Você vê, o próprio governo federal criou o Pix. O Pix, eles controlam toda a sua movimentação. Chegará um tempo que as pessoas, porque fala, o dinheiro de papel é um transmissor de doenças. Se uma pessoa que mexe com dinheiro tem que estar se cuidando, lavando as suas mãos. Mas que tal um dinheiro virtual? Um dinheiro que você apenas clica aqui, você transfere, você paga, você recebe, você faz tudo isso. E o Pix é de madrugada, é diferente de você fazer. Antigamente era no envelope, depois foi, aquelas transferências online. Depois, veja, então facilitando. Há um projeto na China para acabar com o dinheiro de papel. E aí, irmão, quem não aderir, não entra. É muito fácil cortar. E aí, não tem dinheiro na mão, está tudo dinheiro virtual. É que aqui nós não temos muito dinheiro na conta, né? Aqui, o dinheiro que nós temos, às vezes, está lá em cima da geladeira, lá, ou debaixo do colchão, um pouquinho lá, para comprar o gás se acabar amanhã. Mas eu estou falando de uma escala mundial. Amém? Quem que está com bastante dinheiro já lá na sua casa?
Não, pastor, estou com bastante dinheiro escondido aqui debaixo do colchão, né? Mas veja, a maioria não. Mas, então, eles vão criar isso para ter um controle sobre as coisas. Porque fica fácil. E aí a gente viu isso no final de 2020. Eles já perceberam que quando eles quiserem fechar a igreja, eles fecham. Nós ficamos um mês sem ter culto aqui. Eles mandam fechar e acabou. Você acha que vai ser difícil para eles mandar fechar igrejas que não aderirem? Quantos estavam aqui que eu disse que os nossos irmãos de Trinidad não estão mais tendo culto? É tudo pela internet agora. Por quê? Porque o governo de Trinidad e Tobago baixou um estatuto que o pastor que se negar a fazer casamento homossexual não pode abrir a sua igreja. O pastor Vinho não assinou e não abriu mais a igreja. Não sei se vai entrar com advogados, mas não tem previsão de abrir mais a igreja, porque ele não aderiu ao novo estatuto religioso. No Brasil, ainda é um país que nós temos liberdade, mas isso aqui pode ser tirado de nós da noite para o dia, meus irmãos. Então veja, é hora de você olhar para os eventos mundiais e ficar atento e preocupado e buscar mais a Deus. Mais a Deus. Mais preocupado. Amém? E saber que essa palavra não cairá por terra. E você sabe, né, para aquele que tiver o sinal ou o número do seu nome. Qual que é o número do seu nome? Vamos lá ver? O número do seu nome, você sabe, 666, você sabe a soma desses números. Pode passar para o próximo. Próximo. Aqui a sabedoria. Calcule o número da besta, porque é o número de um homem. É um homem. Então é a personificação de Satanás. E o seu número é 666. 6 é o número do homem. 3 vezes o 6, 666. Pegue isso, transfira para o algarismo romanos e pegue os valores e veja o nome que forma. Você sabe, né? Vicaris Filii Dei. Vigário em lugar do Filho de Deus. Aonde é que está essa inscrição? No gorro de sua santidade, o Papa. Aí você tem o seu número 666. Vamos para Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 17. Verso 3. Estou encerrando. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta. O que uma mulher representa? Uma igreja. E levou-me e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Eu quero saber o que são essas 7 cabeças e esses 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas, e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Veja, e vi que a mulher estava embriagada. Está bêbada? Não, não é de vinho natural. Ela está embriagada do sangue dos santos que ela derramou, e que ela queimou, e que ela feriu. Embriagada do sangue dos santos, e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração, espanto, né? Por quê? Porque ela era muito suntuosa. Próximo. E o anjo disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ver o que é isso? Passa. É uma sucessão. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta. Então, dá um glória a Deus, porque você crê que o seu nome está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Ninguém mexe nesse registro, porque foi lá no cartório eterno de Deus, ele já escreveu o seu nome lá, por isso que você não vai aderir a isso. Mas quem não, admirará vendo a besta que era e já não é, e ainda que é. Como é isso, pastor? Eu não consigo entender. Isso é uma sucessão.
Um sai, o outro entra, um sai, o outro entra. Era e já não é. Veja, é uma sucessão. Passa. Aqui tem sentido, que tem sabedoria. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre as quais a mulher está assentada. Deixa aí. Só existe 2 cidades no mundo que tem 7 montes ao seu redor. Só existe 2 cidades no mundo que tem 7 montes ao seu redor. Vocês sabiam disso? Uma é nos Estados Unidos e não tem expressão nenhuma para eventos bíblicos. A outra é o Vaticano, a cidade dos 7 montes. Há 7 montes ao redor do Vaticano. Veja, lá ela está assentada. Viu? Agora põe para mim no verso 12, eu quero saltar um pouquinho. Verso 12. E os 10 chifres que viste são os 10 reis que ainda não receberam poder. Eles são 10 reis europeus que representarão os 10 dedos da estátua. Quando a estátua estiver terminada, aqueles 10 dedos, lembra da cabeça de ouro, peito de prata, cintura de bronze, pernas de ferro e barro, e os pés, né? As pernas de ferro e barro e os dedos. Os 10 dedos representando esses 10 reis, que darão seu poder também à besta. São 10 grandes nações europeias, que depois elas mesmas se voltarão contra eles, para comer a sua carne, no linguajar bíblico, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Passa. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Então você já sabe o que é os 7 montes, você já sabe o que é as 7 cabeças, amém? A Bíblia está aberta para você, aleluias. Entregarão seu poder e autoridade à besta. Passa. Esses combaterão contra o cordeiro. Quando fala contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá. Quando fala contra o cordeiro, é contra você, porque o cordeiro está em nós. Mas o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, e vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis, aleluias. Palmas para o Senhor Jesus, porque nós venceremos. Já está escrito a nossa vitória já está escrita. Amém? Capítulo 18 agora, capítulo 18, vamos encerrar. Capítulo 18, veja. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Oh Deus amado, a terra foi iluminada com a sua glória. Isso é para você. Quem foi esse anjo que desceu do céu e a terra foi iluminada com a sua glória? É o anjo forte de Apocalipse capítulo 10. Amém, aleluias. Esse anjo para a era de Laodiceia. Verso 2, olha o clamor dele. E clamou fortemente com grande voz. Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Glória a Deus. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Mas você pode falar assim: pastor, mas a mensagem já veio, e a grande Babilônia não caiu ainda. Mas para mim já caiu, e para você já caiu. Amém? Caiu, irmão, porque eu já ouvi, aleluia, o verso 4, sai dela, povo meu. Você já ouviu, sai dela? Verso 4, e ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participando dos seus pecados, e não incorra com as suas pragas. Então nós temos ouvido o sai dela, povo meu, e temos saído do sistema e entrado na palavra de Deus. Então, irmão, essa é uma palavra para você saber que hora que você está vivendo, e o que é que você quer fazer nessa hora, porque o profeta falou: você já sabe o que procurar nessa hora. Você sabe o que você deve procurar nessa hora. Amém? Nós sabemos o que nós devemos estar procurando nesta hora. Então veja, haverá uma hora nesta nação, que essa nação exercitará todo o poder que a besta teve. Essa é uma profecia, está na mensagem: olhe sempre para Jesus. Aleluias.
no parágrafo 47, pessoas como nós seremos cortados de tudo. Veja, esse é o aperto, essa é a terceira puxada. Por isso o mundo tem que morrer para nós. O profeta cita uma palavra que eu não citei aqui, mas eu vou falar. Perda total. Perda total. Mas pastor, é físico ou espiritual? Não sei. Pode ser os dois. Ou melhor, espiritual para nós não será, mas nós podemos perder as coisas que temos, mas nunca podemos negar a fé. Perca o que for que você tiver que perder, se é que você passe por isso, não negue a fé. Pessoas como nós seremos cortadas de tudo. Parágrafo 47. Pessoas como nós seremos cortados de tudo. Isso é o aperto. Terceira puxada, perda total. Senhor, nos ajude, Senhor, a manter firme na sua palavra. Vamos continuar com a nossa fé até o final, irmão, estando pronto. Aleluias. Alguém pode falar assim: ô pastor, mas eu não sabia que nós íamos passar por essas coisas não. Ó irmão, na hora mais crucial, o Senhor nos leva embora daqui. Confia no Senhor. Não fica com medo não, creia na palavra de Deus, creia que o Cordeiro, os eleitos e chamados fiéis venceram no final, amém? E continue amando a palavra de Deus e não aceitando o sistema desse mundo dominando a sua vida, mas que o Espírito Santo possa dominar a sua vida cada dia mais. Aleluias. O tempo, eu esgotei o tempo, não me permite continuar, eu ainda tinha anotado aqui, e aí continuo no culto de terça ou quinta-feira, que quando Moisés foi tirado de cena, era o mesmo Deus, mas eram profetas diferentes, missões diferentes. Quando Moisés saiu de cena, Josué pôs sua igreja em ordem. Amém? Compare o ministério de Josué e o ministério de Jesus. O ministério de Josué é uma igreja em ordem pela palavra, abrindo o poder do Jordão com o poder da palavra. A arca do concerto, abrindo o Jordão, nos tempos da colheita, quando ele transbordava sobre as ribanceiras. Jordão aponta para a morte, a arca é a palavra, Cristo segurando o poder da morte, a igreja efesiana, aleluia, somos os efésios desta era final, a igreja efesiana, caminhando, irmão, circuncidado com pedras afiadas, lá em Gilgal, o muro de Jericó caindo, Raabe sendo redimida, põe o pé no pescoço dos reis, o sol vai parar, pedras cairão sobre nossos inimigos, e Deus nos dará vitória. Se a Bíblia é a verdade, então vai funcionar, não há por que nós temermos. Deus disse: Josué, não te pasmes, nem te espantes, porque onde tu fores, eu sou contigo, onde colocares teus pés, eis que eu sou contigo. Então somente esforça-te e tem de muito bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra, que com promessa jurei aos seus pais que lhes daria. Então somente repete Jeová: esforça-te e tem de bom ânimo. Deus não pode trabalhar com gente que não tem ânimo, com gente que não se esforça. Se esforça, meu irmão, e o resto Deus fará. Aleluias, aleluias, amém. Quando Acã passar a mão numa cunha de ouro ou numa capa babilônica, o Espírito Santo vai parar a marcha, tratar com Acã, e a igreja caminhará, continuará, porque nós estamos caminhando para cá do Jordão. Para lá do Jordão ficou Moisés, subindo, se não me engano, no Monte Nebo, Deus tirando Moisés de cena, só olhando de longe as planícies de Canaã. Mas para cá do Jordão é Josué com seu povo, uma igreja em ordem, aleluia, o Espírito Santo operando. Os muros caem sozinhos, irmão, não precisa pôr a mão, as muralhas de Jericó vão cair, nós só vamos adorar a Deus. Josué 5,14, o capitão desceu, o anjo forte desceu, mostrando como entrar em Jericó. Aleluia! Se você entrar na palavra, você vai ver que não tem que ter medo. Mas, aleluia, Josué venceu. E se nós somos o Josué desse dia, o profeta terminou o seu ministério dizendo: Senhor, levante igrejas, Josué no tempo do fim. Levante homens, Josués, mulheres, Josués no tempo do fim, Senhor. E eu creio que eu estou aqui, Senhor. Não sou perfeito, mas amo a tua palavra. Deus te abençoe. Fique de pé. Louve ao Senhor. Aleluias.
Estamos encerrados. Deus te abençoe. Glorifica o Senhor Jesus um pouquinho. Aleluias. Não cochichando, mas realmente exaltando, abrindo seus lábios. Aleluias. Aleluias. Isso. Não, sem cochichar com Deus, mas falando mesmo. Falando. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Deixa Deus ouvir sua voz nesta hora. Aleluias. Deixa Deus ouvir sua voz nesta hora. É tempo de arrebatamento, meu irmão. Deixa Deus ouvir sua voz nessa hora. Feche seus olhos, levante suas mãos, com seus olhos fechados, e clame ao Senhor um pouquinho aí. Ore a Deus um pouquinho aí no seu lugar. Aleluias. Um minutinho para nós encerrarmos. Ore um pouquinho aí você. Peça pelos suas crianças pequenas. Peça pelos seus bebês agora. Peça pelo seu marido. Peça pela sua esposa agora. Aleluias. Ore por quem você ama agora. Oh, grande Espírito Santo de Deus. Possa a sua graça, a sua misericórdia nos capacitar para esta hora, Senhor. Aleluias, aleluia. Alce a sua voz, irmão. Não deixe a voz morrer nos seus lábios. Alce a sua voz. Alce a sua voz. Senhor, ouça a voz da tua serva. Ouça a voz do teu servo, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, ouça a minha voz. Ouça a voz dessa irmã, Senhor. Ouça a minha voz, ouça a nossa voz, Senhor, nesta hora, Pai. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por abrir a palavra para nós, Senhor. O Senhor começou quinta-feira com Rebeca e Isaac, e terminou hoje, meu Deus, com o eleito, Senhor, chegando no final da batalha com a vitória, Senhor. Os eleitos e fiéis. Começou com essa igreja sendo chamada da Mesopotâmia, saindo do mundo, saindo do sistema, saindo do pecado, deixando os carnavais para trás, vindo para a palavra, vindo para uma vida de santificada, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo das suas mentiras, se arrependendo das suas fornicações, caminhando para a palavra. Nós vimos Rebeca, a igreja, saindo da Mesopotâmia, deixando parentela para trás e caminhando para a presença de Isaac. E agora, Senhor, o Espírito Santo, o anjo de Deus, está nos levando, Senhor, a Apocalipse 13, quando tudo é consumado, quando a terceira puxada traz o poder para essa igreja novamente, Pai. Não é só o diabo que vai ter poder, não. Nós também teremos poder nessa hora. Teremos poder para resistir o mal. Teremos poder para falar a palavra e as coisas manifestar. O alimento vai aparecer na mesa. A roupa vai aparecer para os nossos filhos, Senhor. Não seremos entregues ao descaso, ó Deus, porque o poder da palavra falada visitará a igreja, Senhor. O poder da palavra falada em pessoas simples, pessoas humildes. O poder da palavra falada sobre nós, Pai. O diabo vai ganhar poder, mas a igreja vai ganhar mais poder, Senhor. Mais unção nesta hora, Senhor amado. É a terceira puxada, Senhor. Isso é o que trará fé de rapto, diz o profeta. Isso é o que trará fé de rapto. Isso é o que trará fé de rapto. Isso é o que trará fé de rapto. Isso é o que trará fé de arrebatamento. Isso é o que trará fé de rapto, Senhor. Muito obrigado, meu Deus amado, pela atenção que cada um deu à palavra. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Aleluias. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com os vossos corações. Deus abençoe. Vá amando o Senhor Jesus, vai renovando seus votos com Ele. Vai para casa amando mais a palavra, adorando a Deus. Deus abençoe. A graça do Senhor seja com os vossos corações. Deus abençoe. Estamos encerrados. Vamos cantar.